Olá, meus meninos, olá, minhas meninas. Lá vou eu fazer o vídeo de novo, sabe por quê? Porque eu estava gravando aqui, eu percebi que o meu microfone estava desligado. Mas agora vamos retomar. Vamos falar sobre concordância nominal. Nós já temos uma aula aqui sobre concordância verbal aqui no canal. Se você não viu, veja, procure na playlist aqui. É um assunto básico, concordância verbal, concordância nominal também, é um assunto de todas as provas, todos os concursos. E aqui você vai ver as pegadinhas, as palavras que mais caem e as palavras são mais cobradas em provas, beleza? Vamos começar aqui rapidinho para a gente não perder tempo, que o objetivo aqui é ser prático. Falar sobre concordância nominal, responder questões. Se você quiser ver a teoria, tá aqui embaixo, toda a teoria, toda para você ler e consolidar o seu conhecimento. Eu vou deixar aqui embaixo no link. Aqui agora, nesse vídeo, é só questões para a gente responder e fixar o conhecimento. Como deve ser feita a concordância? Número 1. Como deve ser feita a concordância da palavra anexo nessa frase? As faturas seguem anexo. As faturas aqui, ó. As, artigo, substantivo, faturas, feminino. Tudo no feminino plural aqui. Então, o meu adjetivo não pode ser anexo, não pode ser no masculino. Tem que concordar, tem que ter concordância nominal. As faturas seguem anexas. Ok, ó, feminino, artigo feminino plural, substantivo feminino plural. Seguem verbo anexas. Ok, eu não vou usar aqui a preposição em. Então, anexo concorda em gênero feminino e plural. Se você não sabe o que é artigo, o que é substantivo, tem vídeo aqui no canal também. Vamos ter paciência, volta lá e estuda que vai ficar muito mais fácil de aprender. Número 2. Na ausência de artigo antes do substantivo, qual é a forma correta? É necessário paciência, é necessária paciência. Olha só, se eu não tiver um artigo a aqui no meio, eu posso deixar necessário no plural, ou no masculino. É necessário paciência, tá certo? É proibido entrada, tá certo? Agora, se eu coloco um a aqui, ó, é necessária a paciência, eu tenho que transformar necessário em necessária. Mas como não tem o artigo a antes do paciência, o correto é necessário. Percebam? Essa regra aqui é muito importante. Pausa o vídeo, escreva regra de concordância com a palavra necessário e necessária. Ó, dica quente essa aqui, hein? Vale a pena revisar. Número 3. Qual dessas frases utiliza o advérbio meio corretamente? Aquelas janelas estão meio abertas, aquelas janelas estão meia abertas. Meio, eu tenho que perceber se meio é um advérbio, se meio é um numeral. Tem aula de advérbio numeral aqui no canal também. Quando meio for advérbio, ele é invariável. Aquelas janelas estão meio abertas. Por mais que janelas sejam feminino, meio é invariável. Não é metade, é advérbio de intensidade. Meio, não completamente, está meio. Então, logo é invariável, porque aqui meio vai modificar o adjetivo abertas. Não estava totalmente aberto, estava um pouco, um pouco. Se eu puder substituir por um pouco, é advérbio. Certinho? Certinho? Tranquilo? Matéria paga? Matéria paga. Ah, ela estava meia cansada. Que isso? Não existe. Ela estava meio cansada. Por mais que seja feminino, ela é sempre meio. Quando eu falo de advérbio, é meio, é invariável. Agora, bateu aquela fome na hora do almoço. Qual que é a hora do almoço? Meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Bateu aquela fome? Meio-dia e meia. Por quê? Porque esse meia concorda com hora. Meio-dia e meia hora. Beleza? Então você tem que aprender a identificar, diferenciar meio advérbio de meio para numeral. Fechou? Questão número 4. Assinale a alternativa correta sobre o uso de bastante. Olha só, muito boa essa dica, muito cobrado em prova também. Recebemos bastante propostas hoje. Recebemos bastantes propostas hoje. Quando eu tenho, após bastante, um substantivo no plural feminino, ele vai e concorda com ela, beleza? Eu posso substituir bastante por muitas. Se eu conseguir fazer essa substituição, eu vou ter o quê? Eu vou ter bastantes no plural. Fácil, simples assim.
Só que se você não anotar, se você não estudar isso aqui, não fizer mais questões, você vai acabar esquecendo. Mas a regra é clara e simples. Número 5. Sobre a palavra menos, qual é a regra de ouro? E aí, menos existe? A regra de ouro diz o quê? Que menos é invariável, nunca, nunca, nunca muda, independente do substantivo. Então, assim, a palavra menos, já brincou aqui, é um erro gramatical crasso, um erro grotesco, um erro grave, deve ser evitado, tanto na fala quanto na escrita. Se você escrever menos na sua prova ou em qualquer lugar, é zero para você, tá? É zero para você. Sobre a palavra menos, qual é a regra de ouro? Ela deve concordar com o substantivo feminino? Menos águas? Não, gente. Ele nunca muda, independente do substantivo. É menos, 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 menos. Grava isso na sua cabeça. Número 6. Adjetivo anteposto, ó, colocado antes a vários substantivos. E aí? Encontrei boas livros e revistas ou encontrei bons livros e revistas? Encontrei bons livros, né? Como eu falei, às vezes com bom senso você consegue responder, né? Quando o adjetivo bons aqui vem antes de vários substantivos, como livros e revistas, o que vai acontecer? A regra geral é que ele concorde com o substantivo mais próximo. Qual que é o mais próximo? É aqui, livros. Bons livros e revistas. Beleza? Simples assim. Simples assim. Número 7. Como uma mulher deve agradecer seguindo a norma padrão? Ela diz muito obrigado, ela diz muito obrigadas, ela diz muito obrigado. Na maioria das vezes, na fala, a mulher até pronuncia obrigado, mas o correto é muito obrigada para a mulher. Se for um grupo de mulher, muito. Elas disseram muito obrigadas. Beleza? Então ela diz muito obrigada. Fechou? Número 8. O adjetivo posposto depois de gêneros diferentes. E aí, como que é essa número 8 aqui? O adjetivo posposto de gênero misto, masculino e feminino. Eu tenho lá o bolo e a torta, dois substantivos. Bolo masculino, torta feminino. Bolo e torta estão o que? Deliciosos ou deliciosas? Bolo e torta estão deliciosos. Por quê? Porque quando o adjetivo vem depois do substantivo de gênero diferente, ele pode concordar com o mais próximo, com torta, ou, ou ir para o plural masculino. Porque o gênero masculino ele é predominante na gramática. A gente pode dizer até que a gramática é um pouco machista, né? Se eu tenho várias palavras, vários substantivos femininos e um masculino, eu posso transformar, concordar com o masculino. Então, bolo e tortas deliciosos. Plural masculino é regra para conjuntos mistos. Veja bem, o bolo, a torta, o pudim estão deliciosos. O bolo, a torta, a água, a maré, tudo feminino. Se eu tiver um masculino, concordo com o plural masculino. Não reclame comigo, reclame com a gramática, né? Essas regras são antigas e até hoje funciona dessa forma. Número 9. Complete a frase. A caminhada é bom para o coração ou é boa para o coração? Caminhar, ó, errei. Porque o que eu falei aqui? Eu falei a caminhada. Não, aqui não tem um A. É caminhada. Por que eu retornei para falar isso? Porque se eu colocar a caminhada, eu vou determinar a palavra caminhada. Se eu coloco a caminhada, teria que ser boa. A caminhada é boa para o coração. Eu determinei, coloquei um A antes, vou ter que concordar. Se não tem o A aqui, ó, como não tem, caminhada é bom para o coração. Sem artigo determinado, a expressão fica no masculino. Semelhante à questão 2, né? Lembra da questão 2? Como o sujeito caminhada não está determinado, o artigo não está determinado pelo artigo, a gente permanece no
masculino. Fechou? Última questão, concordância nominal, espero que você já tenha entendido. Eu tenho a teoria toda mastigadinha para você aqui, para você ler, compreender de uma vez por todas o assunto. Concordância com mesmo. Essa aqui, bom senso responde, né? Nós o quê? Nós mesmo ou nós mesmos? Nós mesmos respondemos, resolvemos tudo, né? Deve concordar com o gênero aqui do pronome. Nós mesmos resolvemos tudo. Beleza? Bem tranquilinho. Foram questões básicas, questões simples. Tem outras regras, regras do meio, do menos, é necessário, é proibida. Tem aulas mais aprofundadas aqui no canal. Tem aulas aqui no link abaixo com a teoria para você ler, estudar e nunca mais esquecer. Concordância nominal não é difícil, concordância verbal não é difícil, é questão de prática. Se você pratica, se você responde questões, com certeza na hora da sua prova você vai ficar afiadíssimo para responder qualquer prova sobre esse tema, beleza? Foram questões simples, questões básicas. Se você está estudando para concurso, você percebeu e está no nível mais avançado, você percebeu que não é tão puxado assim, é um conteúdo básico. Eu aconselho você o quê? Ler teoria. Eu aconselho você responder mais questões, responder questões específicas da sua prova que não tem erro. Mas aqui nesse canal tem questões básicas de todos os assuntos de língua portuguesa. Se você não sabe nada, faz tempo que você não estuda, faz tempo que você não vê, ou achou português chato, ou teve dificuldade com português na escola, aqui você vai começar do básico ao avançado, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.